mensagem de hoje, sinceridade, eu fico com frio na barriga toda vez que eu vou falar, porque a gente fica meio apreensivo, né? O que é que vai falar, o que é que vai dizer, o que é que vai trazer para os amados, e fica pedindo a Deus confirmações, né? Conversando, Deus, o que é que o Senhor tem, o que é que o Senhor para nós essa semana, nesses dias, o que falar. E eu iria estar falando sobre um outro assunto até ontem à noite, de repente mudou tudo de ontem para hoje, e eu pedindo uma confirmação de Deus, será que é isso mesmo, será que é isso mesmo? E a pastora André começa hoje exatamente com o Salmo 127, e eu assustei, né, porque é exatamente esse salmo que me veio, e o tema que eu coloquei para estar trazendo essa palavra para os amados é desenvolvendo um verdadeiro lar. Desenvolvendo um verdadeiro lar. E me permitam ler novamente, né, o Salmo 127:1. Enquanto vocês abrem a Bíblia, me permita estar orando. Pai, eu quero nesse momento, Santo Deus, que o Senhor nos cubra, Santo Deus, com o teu amor, com a tua graça, com a tua benignidade, com o teu amor. Continua com a tua mão sobre nós, ó Pai. Nós precisamos, dependemos totalmente do Senhor, ó Pai. Fala conosco, Pai. Usa-me, Senhor Deus, como canal daquilo que o Senhor tem e quer para nós, Senhor Deus, nesse momento. Meu Deus, quebrar todo e qualquer, Senhor Deus, baluarte, força contrária, tudo que tenha, Senhor Deus, levantado contra, Senhor Deus, as nossas vidas, para que possa ser impedido que essa palavra, Senhor Deus, possa atingir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos nesse momento, eu te peço, dá ordem aos teus anjos em nosso favor. Desde já eu te agradeço, te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O Salmo 127, pastor André já leu, mas me permita, eu vou ler na versão Almeida, né? Almeida, que diz o seguinte, do verso 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Aleluia! Glória a Deus! Ao desenvolver essa mensagem, eu comecei a procurar algumas, né, referências, né, de teólogos, pessoas, a gente lê algumas coisas para ir juntando com o que nós já temos no coração. E nessa busca, eu encontrei um homem chamado Edward Purrington, que nasceu aqui numa cidade aqui nos Estados Unidos, chamado Morgantown, fica ali no leste da Virgínia. Ele foi um cristão e o pai dele foi diretor de uma faculdade, isso no século passado, 1800 e alguma coisa. E ele batia muito firme em algumas questões, inclusive questões cristãs, assim, para a família, voltadas para a família. E o primeiro tópico que eu coloco aqui é como desenvolver um verdadeiro lar. Como desenvolver um verdadeiro lar. Nesse primeiro tópico, eu peguei dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos para que nós tenhamos uma ideia de como desenvolver um verdadeiro lar. E no primeiro ponto, ele diz o seguinte, a letra A, um verdadeiro lar é um ginásio. E aí eu parei, como assim um ginásio? Um verdadeiro lar é um ginásio. E a definição que ele coloca é, o ideal de um corpo saudável é o primeiro que se deve dar para uma criança. O ideal de um corpo saudável é o primeiro que se deve dar a uma criança.
E ele começa a desenvolver um raciocínio lógico para os pais, trazendo isso para os pais da época, né? Olha quando, há um século mais ou menos atrás, ele falando, né? O primeiro ponto que eu trago para vocês é que imagine um grande ginásio, e dentro desse ginásio, o que é que se faz no ginásio? Um desenvolvimento físico. Vocês têm que incutir na cabeça dos seus filhos que eles têm que desenvolver fisicamente. E aí nós vamos caminhar e nós vamos chegar aqui no final, nós vamos entender aonde ele está querendo chegar com esses 10 pontos para o desenvolvimento de um lar verdadeiro, né? Ideias que hoje, se a gente parar para analisar e pensar, já está sendo tão impregnadas, vamos dizer assim, tão bem colocadas no coração dos nossos filhos. Hoje a gente está mais... o ativismo tomou conta de uma forma tão grande nas nossas vidas que muitas vezes a gente deixa um pouco a desejar em determinadas áreas, né? Eu falo por mim mesmo, em algumas áreas, em relação a desenvolver essas ideias para os nossos filhos, né? E ideias saudáveis, ideias para que nós venhamos a realmente ter uma família saudável, uma família realmente saudável, quando eu falo, não só no aspecto cristão, mas como um todo. É esse o pensamento que ele traz aqui. No ponto B, ele diz, um verdadeiro lar é um farol. Como assim um farol? Eu também me pergunto. Um farol que revela os disjuntores em frente e mostra de forma clara para eles, né? Para eles quem? Para nossos filhos, para nossa família. Ele aqui tirando como homem, né? O homem e a mulher, o pai e a mãe, tem que mostrar para os filhos esses disjuntores, né? Como um farol. Qual o momento que você vai trazer luz? Qual o momento que você vai trazer, você realmente vai ser visível? Qual o momento que você tem que desligar o seu disjuntor ali, como ele coloca aqui, para você essa luz não ficar focando? E instruções que nós temos que colocar para os nossos filhos, como ele pontua aqui, para que nossos filhos saibam se posicionar em determinados momentos, né? O verdadeiro lar é um farol, e aí nós temos que ensinar os nossos filhos o que seria esse farol, né? Como seria chegar num lugar, como é que eu me portaria, como é que você tem que se importar em determinado local, como é que você tem que caminhar, como é que você tem que viver. Hoje a gente traz algumas ideias para os nossos adolescentes, os jovens, né? Eles já se fecham, não é do seu jeito, é da sua forma, eu é que sei, eu é que conheço, porque a tecnologia, eles acham que conhecem né, mais do que os pais, muitos, né, pensam assim, e a gente vê muitos exemplos, muitos pais preocupados com esse ponto, aonde os pais têm que impor, de fato, a posição paternal sobre os filhos, e mostrar aos filhos, de fato, qual é o caminho. Por quê? Por causa da experiência que nós temos, por causa do desenvolvimento que nós temos intelectual, que eles acham que não, mas nós temos, né? Você sabe, você pai e mãe sabe disso, e mostrar. Agora, eu tenho que vir fazendo isso, é uma construção que, desde a tenra idade até o filho sair do nosso espaço, do nosso ninho, vamos dizer assim, né? Até ele ir realmente para o mundo, começar a caminhar realmente, de fato, com as suas próprias pernas. Nós temos que mostrar para os nossos filhos como se posicionar. É isso aqui que ele deixa bem claro. O ponto C, ele diz, o verdadeiro lar é um parque de diversão. Parque de diversão? Como assim, né? Cuidando com a casa onde não há cuidado com uma casa, ele coloca, cuidado com uma casa que não há alegria, há mal que está sendo preparado para alguém. Se uma casa não tem alegria, não tem diversão, todo mundo ali é mal-humorado, carrancudo, todo mundo ali, não há um relacionamento, né, amoroso, de brincadeira, entre a família ali. Opa, eu tenho que acender uma luz vermelha aí, parar e me perguntar, tem alguma coisa errada? Alguma coisa ruim vai sair disso. Como eu costumo dizer, isso eu, particularmente, os nossos filhos olham para nós como um espelho.
tudo que nós fazemos hoje reflete neles no dia de amanhã. Futuramente nós olhamos para os nossos filhos já mais velhos, nós pegamos eles fazendo coisas que nós fazíamos ou que nós fazemos no dia a dia. E é natural, porque o filho, ele se espelha, ele querendo ou não, ele se espelha no pai. Ele tem o pai e a mãe como referência. E temos que ter muito cuidado. E essa alegria, esse contágio de felicidade tem que haver no lar. Tem que haver no lar. É isso que ele coloca aqui, que um lar tem que ser como um parque de diversão. Eu só estou na introdução, tá? Eu vou desenvolver daqui a pouco mais o tema, desenvolvendo um lar dentro da Bíblia mesmo. Nós vamos pegar alguns versículos, nós vamos focar mais biblicamente dentro do assunto. Continuando, na letra dele diz, um lar é uma oficina. Como assim? Olha só, 100 anos atrás, que pena do menino sem um kit de ferramentas, ou uma menina sem uma cesta de costura. Eles não aprenderão a diversão de fazer as coisas. Isso não é divertido? Ou seja, né, há quantos e quantos anos atrás, era um menino que ganhasse uma caixinha de ferramenta, ele já ia começar a desenvolver ali algo da sua cabeça, já ia começar a manusear alguma coisa. E a menina ter um cestinho ali de costura para desenvolver algo, né, a mais, né, para ela. Aí a gente volta para o nosso tempo hoje e nós vamos ver os contrastes do que está acontecendo hoje, né, para onde está indo o mundo em relação à criação de filhos nesse aspecto. Letra E. Um verdadeiro lar é um fórum. Aí ele coloca, honesta a discussão aberta dos grandes problemas da vida pertence originalmente ao ciclo familiar, só ali entre nós. Assuntos que vão ser debatidos, assuntos que vão ser discutidos dentro do contexto familiar, que tem que ficar somente ali dentro do contexto familiar. Aí eu já ligo com o próximo ponto, que é o verdadeiro lar que ele coloca, é uma sociedade secreta. Lealdade a uma família significa manter em sigilo sobre as questões da família. Apenas isso e nada mais. Tem questões, problemas que nossos filhos vão trazer para nós, dificuldades, alguma coisa que tem que ficar, ou nós mesmos vamos abrir alguns assuntos para eles, já maduros, já mais, né, para frente um pouco, que tem que ficar só entre a família. Isso não pode sair para fora, isso não pode sair para outras pessoas, e isso tem que ser ensinado aos nossos filhos, tem que ser falado com eles, dizendo, olha, vamos ser bem francos aqui, é como se fosse uma sociedade secreta, esse assunto aqui é só da nossa família. Vamos abrir um fórum aqui, qual é a discussão que você pode trazer para o seu filho, alguma coisa que você não está gostando, ou ele, em particular, vem com algum assunto. Isso tem que ser tratado entre família, ele deixa bem claro isso aqui. O próximo ponto ele fala, falta mais só 3 pontos, um verdadeiro lar é um centro de saúde, né? Mães são médicas naturais, né? A gente sabe disso, né? Quantas vezes quebrei uma cabeça, minha mãe corria comigo e hoje é loucura para muitas pessoas, mas calma, ela vem com a maior calma do mundo, enquanto meu pai às vezes se desesperava que não conseguia ver sangue, ela vinha com a calma, vamos lá na frente, no jardim, ligava a mangueira e jogava água na minha cabeça, eu ali com um corte na cabeça. Me lembro como hoje, não só uma vez, mas umas 2, 3 vezes eu cortei a cabeça, brincava, porque a nossa brincadeira era na rua, era brincadeira de bola, a gente não vivia dentro de casa como hoje as crianças vivem. Mas dando isso como exemplo, mostrando que a mãe era a médica, né? Ela era, o primeiro atendimento era ali com a mãe, né? E hoje em dia eu vejo da mesma forma, né? A mãe tem que ter esse cuidado, tem que ter é um dom, e eu creio que Deus dá. Um verdadeiro lar é uma cooperativa, famílias florescem quando os interesses de cada um são feitos no interesse de todos, né? A família vai ter que chegar a um bom senso, chegar a um bom
denominador comum. O pai, às vezes, impõe uma determinada situação, a mãe vem com a opinião, e chegar ali a um bom senso para ser realmente interessante para todos e que possam caminhar, né, juntos. Um verdadeiro lar é um lugar de refúgio, né? Quantas vezes a gente sai, viaja, e a gente não vê a hora de voltar para o nosso lar, para a nossa casa. A gente, às vezes, viaja com aquela ansiedade de passar, talvez, alguns dias fora, mas a gente não vê a hora de voltar para o nosso lar. Mesma coisa quando a gente sai para o trabalho, porque o lar tem que ter essa visão de um refúgio, um lugar onde eu vou vir, onde vai me dar descanso, é o que ele coloca. O mundo não faz isso por nós, ele nos dá uma fome de um amor simpático e um toque de amor somente entre os nossos pais, entre os nossos familiares. Não vai haver lá fora. Toda essa, né, esse amor, esse carinho que nós passamos para os nossos filhos, que temos que passar, essa atenção que eles recebem hoje, tem que ser passado. Aprender a escutar os filhos, a ouvi-los, perguntar, entrar na intimidade mesmo, chamar no canto, conversar, tentar se abrir com o filho. Eu costumo muito falar com meus filhos, né, sobre alguns assuntos. Às vezes nem gostam muito, mas tem que ser falado, tem que ser discutido, tem que ser aberto os olhos, porque se nós não passarmos esses conceitos, o mundo vai passar e nós sabemos que vai passar da forma e do jeito deles. E o lar tem que ser esse lugar de refúgio, esse lugar que eu tenho a segurança, eu vou ali, vou estar seguro, ali eu vou chegar, ali vai estar minha família, ali eu vou poder estar com meus pais, né? Quantos e quantas pessoas falam, né? Meu pai, minha mãe é meu porto seguro, meu pai é meu porto seguro, minha mãe é meu porto seguro, por esse motivo, porque tem isso dentro do coração, de que o lar é o lugar de refúgio. Um verdadeiro lar é um templo de adoração. O verdadeiro lar é um templo de adoração. Aí, entrando nesse ponto, nós sabemos que um lar tem que ter uma reunião de oração entre família, o lar tem que ter assuntos ligados à Bíblia, um lar tem que ter diálogos bíblicos, um ensinamento bíblico, uma forma de viver bíblica. Os nossos filhos estão olhando para nós, estão esperando algo de nós nesse sentido, por mais que eles não falem, não digam, meu pai não faz, minha mãe não faz, eu também não vou fazer, né? Mas isso é uma coisa que vai sendo plantada e vai sendo passada de geração em geração. O lar tem que ser um lugar de adoração também. Amém, amados? São esses pontos que ele coloca, achei interessante passar para vocês, né, ponto por ponto, porque me tocou muito, um homem que viveu há 100 anos atrás, praticamente, na década passada, e tinha já esses conceitos, foi um homem que foi depois reitor de universidade aqui pelos Estados Unidos, e teve uma vida bem ligada, né, assim, voltada para a família. Tem vários livros, tem estudos sobre jejum que ele escreveu. Isso não vem ao caso agora, mas só para a gente ter uma ideia de que era uma pessoa realmente centrada, uma pessoa que tinha um entendimento e, com certeza, uma comunhão com Deus e tinha a família como prioridade. O próximo ponto, né, vamos pôr como ponto A, que eu falei agora há pouco, né, lá em cima. E agora vamos como desenvolver um verdadeiro lar. Eu citei esses pontos que ele coloca, e entrando no próximo tópico, letra B. Como podemos fazer de nossa casa um verdadeiro lar? Algo de nós nesse sentido, por mais que eles não falem, não digam, meu pai não faz, minha mãe não faz, eu também, a pastora André, não vou fazer, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que eu quero uma pessoa realmente centrada, uma pessoa que tinha um entendimento e, com certeza, uma comunhão com Deus, que tinha a família como prioridade. Sinal da parte de Deus. O próximo ponto, né, vamos supor como ponto
pontuar, que eu falei agora há pouco, né, lá em cima, que ele ia trazer para ele aquilo. E agora vamos como desenvolver um verdadeiro lar. Eu citei esses pontos que ele coloca, e entrando no próximo tópico, letra B. Como podemos fazer de nossa casa um verdadeiro lar? O alvo de nós nesse sentido, por mais que eles não falem, não digam, meu pai não faz, minha mãe não faz, eu também, a pastora André, não vou fazer, né? Mas só para a gente ter uma ideia de que eu quero uma pessoa realmente centrada, uma pessoa que tinha o entendimento e, com certeza, uma comunhão com Deus, que tinha a família como prioridade. Sinal da parte de Deus. O próximo ponto, vamos supor como ponto A, começar pela fundação. Em cima, que ele ia trazer para ele aquilo. E agora vamos ao verso 16. Vou citar alguns versículos, esses pontos que ele coloca, e Isaías 28, verso 16, diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Ok? Aquele que crê não foge. A gente sabe que essa pedra é quem? O Senhor, né? Mais tarde a gente vai ver que é Jesus, que foi essa pedra. O próximo versículo, eu creio que é um versículo que todos nós sabemos, conhecemos ele, essa parábola, mas eu creio que é o fundamental para realmente a gente pegar essa fundação, né, e colocar ela em prática, de fato. Diz assim, Mateus 7, do verso 24 ao 27. Mateus 7, do verso 24 ao 27. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, fundamento bem feito, não cai, não tem como, né? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Sendo grande. Aí eu quero voltar ao começo desse verso, que diz o seguinte: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato. A palavra de Deus está aí. Como é que nós vamos fundamentar, como é que nós vamos fazer esse fundamento para fazer do nosso lar, fazer da nossa casa um verdadeiro lar? Através da prática da palavra de Deus, pegando a palavra de Deus e tentando praticá-la diariamente, em todos os aspectos. Fazendo a pergunta que nós sempre colocamos, como será que Jesus faria neste momento? Eu gosto muito daquele livro, né? O que Jesus faria, um livro muito comentado, né, em determinadas situações da nossa vida, né, em qual sempre a gente parar e pensar, peraí, o que Jesus faria nessa atitude, nessa situação? Seja uma atitude rápida ali que você tenha que tomar, uma decisão que tenha que tomar, ou uma que seja mais longa. Ora, conversa com Deus, se debruça na palavra de Deus, Espírito Santo me orienta, me dá capacitação, me mostra de fato como é que eu tenho que agir nessa situação. É de fato para o Senhor, pelo Senhor, o Senhor permite de fato, não é o nosso desejo que tem que sempre sobressair, mas sim a vontade do Eterno, a vontade de Deus tem que ser superior à nossa vontade. Amém, amados? Então, primeiro ponto, faça de Deus o seu fundamento, a fundação, para que o seu lar, para que a sua casa seja um verdadeiro lar. 2, faça de Deus o construtor, que ele seja o construtor, faça de Deus o construtor
dessa casa, desse lar, que esse lar venha para ser o verdadeiro lar. Como construir, né? A fundação, a gente já sabe que tem que pegar a palavra de Deus e praticar, e colocar Deus como construtor. Salmo 127:1, volto nele, tá? Primeira parte, parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Ou seja, ele tem que ser o que edifica a nossa casa, Deus. Aí eu abri aqui no versículo e coloquei a parte B, coloquei no títulozinho, ponto 3, B.3, faça de Deus a sentinela, faça de Deus a sentinela. Continuando o Salmo 127, parte 1, parte B. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, quem é que tem que ser essa sentinela? Quem é que tem que guardar a nossa casa? O Senhor. Colocar ele como sentinela, sempre, sempre. Pai, guarda a nossa casa, seja o Senhor o nosso sentinela, seja o Senhor aquele que esteja à nossa frente, sempre orando, buscando a Deus, colocando ele de fato em primeiro lugar em nossas orações, em nossas vidas, para que nós possamos fazer da nossa casa um verdadeiro lar. 4, faça de Deus a força unificadora, faça de Deus a força única. 1 Coríntios, base para isso, 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? Temos que unificar, deixar ele ser o único, colocando ele na nossa frente, colocando ele, dando primazia a Deus. Amados, é muito sério. O caminhar com Cristo, antes de entrar no próximo ponto, eu estou quase terminando a mensagem, não vou me alongar muito, porque eu tento trazer conceitos bíblicos para nós. Essa palavra serve para mim também. Em vários pontos eu me pego muitas vezes, pai, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que ser mais orientado pelo Senhor nesse ponto. Me ajuda a orientar os meus filhos, ajuda. Muitas vezes a gente vê algumas atitudes dos nossos filhos, meu Deus, eu tenho que melhorar mais nesse ponto, tenho que melhorar mais nesse. A sua esposa, meu amado, você que está escutando, ela é o teu braço direito, ela é aquela pessoa que está aí para te ajudar, para dar muitas vezes conselho, e muitas vezes a gente nem gosta, né? Eu, pelo menos, particularmente, a minha amada é bem rígida, em vários aspectos eu fico, meu Deus do céu, tenho que melhorar mais nisso. E ela muitas vezes chega, olha, cuidado com isso, cuidado assim, trabalha assim, faz assim, você precisa ler mais, você precisa estudar mais isso, você precisa ser mais assim. E eu, ao mesmo tempo, me dá né, você fica, a carne, né, meio chateado, mas lá no íntimo é bom, isso é muito bom, ter uma pessoa que dá essa orientação, e principalmente capacitada pelo Espírito Santo, ajudada pelo Espírito Santo a nos orientar como homens. Agora eu falo para os homens, aceite a opinião da sua mulher, homens, aceite, seja aquele homem, aquele varão que realmente tem a sua esposa como cooperadora, como amiga, que está ali ao seu lado, não para lhe derrubar, não para lhe constranger, não para trazer você para baixo, mas para levantar, para lhe impulsionar, para lhe levar mais longe, bem mais longe. Sei que a nossa vida aqui não é brincadeira, né? Às vezes eu brinco, meu Deus, a gente trabalha aqui que não é brincadeira. Não aqui só, mas no Brasil, aqui a gente vê um peso maior, talvez por estar em outro país e estar, né, numa cultura diferente, mas a mulher, ela é essa pessoa que sempre está levantando para cima, amor, pega nesse ponto, trabalha assim, vai, amado, entenda, compreenda a sua esposa, compreenda ela, porque ela está aí para ser a ajudadora idônea, aquela que você... Todo aniversário de mulher, os homens usam, né? Muito esse versículo. Minha esposa é a minha ajudadora idônea, ela é a pessoa que Deus colocou do meu lado, e cede ali um monte de elogios
Só que elogios que quando vem realmente a repreensão da parte da mulher, ou uma disciplina da parte da mulher, aí o homem se fecha, né? Se fecha, fica chateado. Amado, entenda que Deus colocou ela do teu lado para que ela lhe leve a mais longe, Amém? Último ponto, faça de Deus o seu refúgio, que é o ponto 5, B5. O Salmo 90, verso 1 e 2. Salmo 90, verso 1 e 2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus é o nosso refúgio, tu és o nosso refúgio, faça de Deus esse refúgio. Você está passando por dificuldade, você está passando por um momento de contrariedade particular, algo que está incomodando, faz o que a Bíblia nos ensina, entra no teu quarto, como sempre, muitas vezes eu falo isso, tira um tempo para Deus, se ajoelha no teu cantinho, ou sai para um lugar, senta-se sozinho e conversa com Deus. Tenha esse tempo com Deus, procure ter esse tempo dentro de todo o seu tempo, deita na tua cama, muitas vezes, encosta a cabeça no travesseiro, conversa com Deus, tenta abraçar Deus, conversar com Deus, Pai, me dá um abraço, me escuta, Deus está te escutando, não queira e não coloque isso na sua mente, Satanás ele é astuto, ele muitas vezes vem trazer informações errôneas, dizendo que Deus não está nos escutando, que Deus não está nos ouvindo. Sabemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a hora de Deus não é a nossa hora. Calma, tenha paciência, que Ele vai chegar no momento exato com a provisão. Às vezes a gente quer colocar, né, os bois, né, os bois na frente do carro, ou os cavalos na frente, né, atrás. Calma, tenha paciência, Deus vai chegar na hora certa, no momento certo. Faça de Deus o seu refúgio, último ponto. E para concluir, eu até pedi para a pastora André procurar aquela música, né, entra na minha casa, entra na minha vida. De fato, essa é uma música que a gente tem, a letra, ela é muito voltada para a família, para que Deus venha realmente entrar na nossa casa, fazer parte da nossa família. Coloque para fora tudo aquilo de mal, tudo aquilo que passou, quebre em nome de Jesus. Se está vindo ainda informações do passado sobre a tua vida, se você não se perdoa de forma alguma, sinta-se amada, sinta-se amado pelo Senhor. Neste momento, creia que Deus te perdoou, Ele perdoa, Deus é misericórdia, Deus é amor, Ele não quer ver-nos para baixo, Ele quer ver-nos contente, ver-nos para cima. Qual pai não quer ver um filho contente? Qual pai não quer ver um filho alegre, sorrindo? Imagina o nosso Pai Celestial, imagina aquele que está acima de nós, que nos formou, que nos criou, o sentimento dele para conosco, para você. Se você tem alguma coisa, se você está passando um momento de aflição, de depressão, o que seja, né? Porque a palavra no momento agora é depressão. Realmente, isso, muitos estudos, muitas pessoas têm trazido isso, quanto agora vários pastores, né, a gente tem visto se suicidando, tirando a sua própria vida, pessoas que não estão tendo acesso a conversar, a falar. O mundo parece que a coisa está tão agitada que as pessoas não estão tendo mais amizade, pessoas próximas para conversar, para se abrir, para bater um papo, orar junto, conversar junto. Se você não tem, você tem a Deus para você se chegar a Ele. Se isso não está sendo suficiente, você tem a seus pastores, a quem procurar, conversar, abra-se com eles, com a sua liderança. Eles são as pessoas capacitadas de Deus na terra para ajudar você e a sua família, ou quem seja que esteja passando por um problema, uma dificuldade dessa. Amados, era esta palavra que eu queria trazer sobre a família. Faça do lar, faça do seu lar, desenvolva isso, desenvolvendo um verdadeiro lar, através da palavra de Deus, através de instruções aos nossos filhos, trazendo um resumo geral aqui do que eu falei, que nós vamos ter sucesso. Nossos filhos vão ter sucesso em nome de Jesus, eles vão bem mais longe do que nós podemos chegar.
A Bíblia deixa isso claro para nós. Nossos filhos são flechas nas nossas mãos. E nós vamos lançar eles, mas vamos lançar eles solidificados na rocha, firmes na rocha, que é o Senhor Jesus. Amém, amados? Vou orar agora por você. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça, coloque a tua situação diante de Deus, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero colocar, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, essa pregação, essa mensagem diante do Senhor. Pai, ajuda-nos, ó Pai, a desenvolver, Senhor Deus, melhor os sentimentos, aquilo que temos, ó Pai, para trazer para a nossa família. Ajuda, Senhor Deus, as pessoas que estão precisando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero quebrar e anular todo sentimento, Senhor Deus, todo sentimento contrário, de rejeição. Tem vindo muito ao meu coração, Senhor Deus, nesse momento, desde a parte da manhã, quando nós escutamos, ó Pai, a mensagem do pastor Samuel sobre sentimentos. Meu Deus, quantas pessoas têm, Senhor Deus, sofrido com sentimentos e não têm colocado, não têm procurado, ó Pai, uma ajuda, Senhor Deus. Pai, que essas pessoas encontrem no Senhor essa ajuda, que encontrem nas suas lideranças. Pai, levanta homens e mulheres, Senhor Deus, dignos, que possam ajudar as pessoas, Senhor Deus, nesse tempo, no tempo tão difícil que nós estamos entrando, ó Pai. Paizinho, no nome de Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos, eu quero abençoar a nossa congregação, o povo que está, Senhor Deus, debaixo do nosso guarda-chuva, aquelas pessoas que o Senhor determinou para que nós estivéssemos nesse momento, Senhor Deus, orando, estivéssemos cuidando. Senhor Deus, tenha misericórdia, ajuda, Senhor Deus, essas pessoas, vai no mais íntimo do ser de cada uma, tira, Senhor Deus, aquelas manchas, as marcas, Senhor Deus, do passado. Pai, se ainda há, Senhor Deus, alguma lembrança, Satanás trazendo, Senhor Deus, coisas à memória do passado, nós repreendemos no nome de Jesus e declaramos que o Senhor foi na cruz do Calvário não em vão, mas para que tivéssemos vitória, tivéssemos vida e vida em abundância. Toda acusação, Senhor, ali, Senhor Deus, colocou por terra no nome de Jesus. E eu repreendo, e agora abençoa meus irmãos, ó Pai. Abençoa esses lares, abençoa essas casas, abençoa esses sacerdotes, essas mulheres, Senhor Deus, essas mulheres que têm, Senhor Deus, abençoado, Senhor Deus, os seus filhos, tem estado, Senhor Deus, com os seus filhos, lutando, Senhor Deus, para que cresçam em sabedoria, que o seu lar venha, Senhor Deus, a ser um lar poderoso, para guerrear no tempo, Pai, mal. Em nome de Jesus eu abençoo e desde já agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito. Abençoa a nossa semana que começa, Santo Deus. Seja uma semana de paz, de vitória, uma semana abençoada pelo Senhor. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, Senhor Deus. No nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço, ó Pai. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.